Irmãos, no milênio de Cristo, né, no reino ou no governo milenar de Deus por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, este reino, este governo, ele será, ele será um reino, um governo socialista, comunista, presidencialista, ou que tipo de reino ou governo será o governo milenar de Deus por meio de Cristo? E se vai existir resíduos dos reinos ou governos atuais, diga-se, reinos e governos confusos e divididos, eles participarão do governo ou do reino milenar de Deus por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito? Ponto de interrogação. Ou seja, as pessoas, né, a maioria, se não todos, né, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, todos estão mortos espiritualmente. Todos estão mortos espiritualmente até que venha a primeira e a última ressurreição espiritual. No entanto, todos afirmam se dizer moradas do Espírito Santo, né? Todos dizem que Deus está no controle e no domínio das coisas. Espera aí, né? Se Deus, o eterno Criador, verdadeiramente estivesse no controle, né, de todas as coisas, né? Como o Senhor haveria de permitir a desgraça, o roubo, a usurpação, a miséria e todo o mal criado pelo homem desobediente, incrédulo, apóstata, falso profeta e anticristo a serviço do diabo e de Satanás por meio da religião e da política, né? Ou seja, em toda a terra, em nossos dias desde ontem, né? Quando é que o reino de Deus, o reino dos céus, ele foi restaurado, né? Depois que a nação pecaminosa, depois que para a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio, ponto de interrogação. De certo que o Brasil é dominado, né, por esse sistema diabólico, satânico e corrupto, do qual eles chamam de democracia através de um reino ou de um governo presidencialista, né? A China, segundo informações, é uma China socialista, né, ou comunista. O reino ou governo dos Estados Unidos é um reino capitalista selvagem. E assim, cada país ou nação, né, ou língua, em nossos dias, desde ontem, ambos confusos e divididos, cada um tem o seu sistema de reinar ou de governar, né? De certo que a palavra, a imutável palavra do Senhor afirma dizendo que um reino, uma casa, um governo, né? Um governo, seja ele religioso, seja ele militar, seja ele capitalista, seja esta casa, seja este reino, seja este governo socialista, comunista ou ainda capitalista e até mesmo religioso, sendo ele confuso e dividido, ele não pode subsistir, ele não pode permanecer coexistindo ou existindo para sempre, né? Por esta razão, a pergunta do Senhor em mim novamente manifesta em nossos dias, com a restauração do reino de Deus, com a restauração do reino dos céus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, pelo próprio vivo filho de Davi, já ressuscitado espiritualmente pelo Pai eterno, pelo Criador em nossos dias, né? Neste reino milenar, com este governo milenar de Deus por meio de Cristo e os seus escolhidos, né?
que tipo de reino, que tipo de governo, né? Que casa será esta? Será uma casa, será um governo único, né? Único e indivisível, ou indivisível, como é indivisível o Senhor e o seu Cristo e os seus escolhidos depois da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, depois da grande tribulação de 3 ais, então o corpo de Cristo será reunido com o próprio Cristo. E portanto, neste governo, neste reino milenar de Deus por meio de Cristo e os seus escolhidos, né? Nele haverá a confusão e a divisão do que está ocorrendo ou vem ocorrendo em toda a terra em nossos dias desde ontem, no que diz respeito aos governos de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas? Sim ou não? Qual é a vossa resposta? Qual é a vossa resposta? E se Deus está ou estivesse no controle mundial de todas as coisas, em que toda a terra, né, em que toda a terra está confusa e dividida, né, se Deus estivesse no controle mundial de todas as coisas, porque ainda ocorre a injustiça, a morte, a desgraça, a miséria, o roubo e a usurpação, a idolatria generalizada, porque tudo isto está ocorrendo se Deus verdadeiramente estivesse no controle ou no domínio de todas as coisas. Ponto de interrogação. Com a restauração do reino de Deus, com a restauração do reino dos céus, né? No reino ou do governo milenar de Deus, por meio de Cristo e os seus escolhidos, haverá tais atitudes que hoje em dia ocorre desde ontem, no governo, no reino milenar de Deus, por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, haverá também a desgraça, o roubo e a usurpação, haverá também a idolatria, a corrupção generalizada? Sim ou não? Qual a vossa resposta? Portanto, se Deus estivesse no controle, no domínio, porque todas as coisas de mal ainda ocorrem em nossos dias, isso é dizer que no reino ou no governo milenar de Deus por meio de Cristo, o roubo e a usurpação, a idolatria generalizada, a corrupção generalizada deve ocorrer também. Daí a eterna diferença em nossos dias, né? Ou seja, enquanto o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, está no controle e no domínio de todas as coisas por meio de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, o mundo inteiro se tornou neste reino das trevas confuso e dividido. Mas no reino milenar, no governo milenar de Deus, por meio de Cristo e os seus escolhidos, depois da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio. Ou seja, no milênio de Cristo, o que ocorre ou está ocorrendo em nossos dias jamais haverá de ocorrer. Por quê? Porque até então a restauração do reino de Deus, até então a restauração da coroa e do trono de Davi, até então quem está no controle e no domínio mundial é Satanás, é o diabo, o espírito da mentira e do engano, através de homens e mulheres desobedientes, incrédulos, apostatados, falsos profetas e anticristos, através desta obra do diabo, o espírito da mentira e do engano, por meio da religião e da política mundial. Portanto, atribuir a obra do diabo ao Espírito Santo é blasfêmia que não tem perdão, nem nesse mundo e nem no porvir, com a restauração do reino de Deus, com a restauração do reino dos céus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, logo após a primeira ressurreição espiritual, logo após
né, a grande tribulação de 3 dores, em que o corpo deverá se encontrar ou ainda ser reunido com o próprio Cristo em vida, a saber, reunido o corpo, a igreja de Cristo será reunido com o vivo filho de Davi, o Messias do Eterno, ressuscitado espiritualmente por Deus em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém. Irmãos, segundo diz ou determina a imutável palavra do Senhor, a palavra de Deus para nós em nossos dias, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de correr, há tempo de matar, há tempo de viver. Portanto, nos últimos dias antes do milênio em que toda a terra ainda vive em trevas e todos estão mortos espiritualmente até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai participar da segunda ou da última ressurreição espiritual depois do milênio e, portanto, é tempo de santidade, é tempo de santificação, é tempo de pureza, é tempo da purificação do pecado, né, do pecado ou do pecador no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, ou seja, é tempo de cessar, fazer cessar a transgressão à lei de Deus, para que todos venham se tornar santo e assim ser purificado do vosso pecado, para que toda a desgraça, o roubo e a usurpação, a peste, a fome, a miséria venha desaparecer para sempre, né? Para sempre. Principalmente neste que será o milênio de Cristo sobre toda a terra. Ou seja, porque a doença, a miséria, né, a fome, a desgraça, o roubo e a usurpação, a idolatria e a corrupção generalizada está ocorrendo em nossos dias desde ontem, simplesmente pelo fato de que todos estão mortos espiritualmente, e estão mortos espiritualmente porque são transgressores da lei. Ou seja, com toda a terra ou toda a humanidade, né, transgredindo a lei de Deus, por esta razão foi que nasceu ou gerou-se o mal, a iniquidade, no que diz respeito ao roubo e à usurpação, no que diz respeito à idolatria generalizada, no que diz respeito à corrupção generalizada do homem, né? Tudo se deu a partir do momento da transgressão à lei de Deus. O pecado está na transgressão, à lei de Deus. E o salário deste pecado, o salário do pecado, né, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, é a morte eterna espiritual por toda a eternidade. O salário do pecado é a morte espiritual, ou seja, por esta razão ou motivo, todos estão mortos espiritualmente até que venha a primeira ou a última, a segunda ressurreição espiritual para o joio. O joio vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna só depois do milênio, né? Só depois dos 1000 anos. Mas o trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, ressuscita agora depois do selamento, depois do batismo, né? Com um novo nome do Pai, pelo próprio Pai, o Espírito Santo, através do Filho, a quem o Senhor levantou ou ressuscitou em primeiro lugar, antes que venha a primeira ressurreição espiritual, para o trigo. Portanto, irmãos, é necessário saber, né, que ao cessar a transgressão à lei de Deus, né, também terá fim o roubo e a usurpação, também terá fim a idolatria generalizada, né, também terá fim a desgraça, a fome e a miséria. Ou seja, somente com a prática da santidade de Deus, conforme determina a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias, somente com o cessar da transgressão à lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, né,
com toda a prática da santificação e da purificação do pecado, né, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, então a fome, né, a enfermidade, seja ela espiritual ou física, como é o caso do coronavírus em nossos dias, todas as doenças, todas as desgraças, toda a miséria, toda a fome, todo o roubo e toda a usurpação haverá de ser extinto para sempre. Haverá de ser extinto para sempre. Porque todo este mal ou toda iniquidade somente vem ocorrendo em nossos dias, por quê? Pelo pecado da transgressão à lei de Deus. Mas ao haver um cessar, ao haver um stop final no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, né? Então o mal outrora criado a partir do momento que se deu início à transgressão à lei de Deus, né? Então este mal será cessado. Ou seja, para que todo o mal e toda a iniquidade venha a ser cessado ou feito extinto ou revogado para sempre, né? Os escolhidos de Deus, por meio de Cristo, o Filho e Herdeiro de Deus em nossos dias, deve fazer cessar a transgressão à lei de Deus em suas vidas, ou seja, somente com a santidade do Senhor, conforme determina ou manda ou ordena a lei de Cristo Jesus Sião, né? Por ele próprio em vida em nossos dias, somente com a santidade, a santificação, somente com a pureza ou a purificação do vosso pecado, a purificação do pecado, conforme ordena ou determina a lei de Sião, né? Por meio de Cristo Jesus Sião em nossos dias, então a desgraça, a fome, a peste, a miséria, né? O roubo e a usurpação, o latrocínio, todo mal e toda iniquidade haverá de se tornar extinto para sempre, haverá de desaparecer para sempre de sobre a face da terra. Por quê? Porque todo este mal, toda esta iniquidade no que diz respeito ao roubo e à usurpação aos cofres públicos, né? No que diz respeito ao latrocínio, ao genocídio dado início ou princípio pela nação pecaminosa de Israel, todo este mal e toda a iniquidade somente passou à existência, passou ou se tornou real e concreto por causa do homem desobediente, incrédulo, apostatado ou transgressor da lei de Deus. Então este mal foi gerado no coração do homem desobediente, incrédulo, apostatado, falso profeta e anticristo, através desta obra de Satanás e do diabo, o espírito da mentira e do engano, né? Toda esta obra do mal e da iniquidade, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou toda a impiedade sobre toda a terra em nossos dias, desde ontem, depois que Deus deu carta de divórcio para sempre, para toda a nação pecaminosa de Israel. Todo este mal e toda a iniquidade da idolatria, do roubo e da usurpação passou à existência física, por quê? Pela transgressão à lei de Deus e pelo stop final, a transgressão, né? Pelo stop final, no que diz respeito à transgressão da lei de Deus, né? Então ocorrerá que todo mal e toda iniquidade, né? Com a prática da santidade, com a prática da santificação, com a prática da pureza ou da purificação do pecador ou do vosso pecado, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, com o cessar da transgressão à lei de Deus, né? Então a morte espiritual deixará de existir para os seus escolhidos, para os escolhidos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. No caso aí, com a santificação e a purificação do pecado, conforme determina ou ordena a lei de Sião, por mim mesmo em nossos dias, então desaparecerá o roubo e a usurpação, desaparecerá também
desaparecerá também, não só a morte espiritual para os escolhidos de Deus por meu intermédio, mas desaparecerá também o roubo e a usurpação, a incredulidade, a apostasia generalizada também deixará de existir, né, para os escolhidos de Deus por mim mesmo, deixará de existir também a idolatria generalizada, dado início ao princípio pela nação pecaminosa de Israel. Portanto, toda a cura as enfermidades, né? Toda a cura, toda a segurança e a proteção, a devida prevenção, não só contra o coronavírus, mas também contra a grande tribulação de três dores, toda esta prevenção, toda esta segurança, toda esta proteção divina do Senhor por mim mesmo, por meu intermédio, ela está na lei de Sião, ela está tão somente na lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.